Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura dessa obra que é maravilhosa. No coração de Romanos, um mergulho profundo na mais importante carta de Paulo, do N.T. Wright. N.T. Wright é um dos grandes eruditos no Novo Testamento, é reconhecido, e apesar de eu não concordar com tudo que ele fala, principalmente sobre a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo, eu não posso ser leviano em dizer ou falar que o camarada não é importante. Suas obras, como Paulo é a Fidelidade de Deus, que foi lançada há uns 3 anos, né? A série, que faz parte de uma série que ele escreveu do Novo Testamento, fora outros livros, né? Já escreveu mais de 75 livros, comentários, artigos, tá? Ele foi bispo de Durham, mas está aposentado, né? Já faz alguns anos, e é reconhecido não só no Brasil, né? Mas no mundo todo. E nesse livro aqui, que é lançamento da Thomas Nelson, ele vai trabalhar todo o capítulo 8 da carta aos Romanos, que para ele é o coração da carta. E ele vai trabalhar versículo por versículo, vai dividir as subdivisões, as perícopes, e vai fazer uma exposição fantástica desse capítulo 8 da carta aos Romanos. Essa obra, ela tem no total, se você for incluir aqui as páginas finais, né? Ela tem, tá aqui, 247 páginas. 247 páginas. N.T. Wright vamos lá. Aqui tá a foto dele, ele está com quase 80 anos já. N.T. Wright é considerado por muitos estudiosos do Novo Testamento o mais importante, né? N.T. Wright é considerado por muitos o estudioso do Novo Testamento mais importante da atualidade. Ele fez seu bacharelado, mestrado e doutorado na Universidade de Oxford. Ele lecionou o Novo Testamento nas universidades de Cambridge, McGill e Oxford. Foi bispo de Durham e atualmente ocupa a cátedra de Novo Testamento e Cristianismo Primitivo na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Wright já publicou mais de 75 livros e escreveu centenas de artigos. Então, e essa obra foi lançada em inglês em 2022, ou melhor, 2023, está aqui, foi lançada ano passado, né? E a Thomas Nelson, que ele tem um contrato, né, com a Thomas Nelson, trouxe agora essa obra para nós aqui. As folhas são amareladas, não são folhas brancas, tá? Como sempre, né, as capas da Thomas Nelson é maravilhosa. E aqui você tem um prefácio, sumário, né? O prefácio. Você tem um capítulo 1, que ele vai trabalhar Romanos em seu contexto, capítulo 8. Ele fala que a carta aos Romanos gira em torno do capítulo 8. Por isso que ele fala que é o coração da carta, né? O coração de Romanos. E de fato, Romanos 8 é maravilhoso, um texto suntuoso. Aí ele vai trabalhando. O capítulo 2, ele vai trabalhar a primeira perícope, versículos de 1 a 4, nenhuma condenação. O 3, ele vai trabalhar os versículos 5 a 11, o espírito da vida. O 4, os versículos 12 a 17, guiados pelo espírito. O 5, os versículos 17 a 21,
a libertação da criação. O 6, os versículos 22 a 27, o gemido do Espírito. Capítulo 7, os versículos 28 a 30, justificados e glorificados. O capítulo 8, Romanos 31 a 34, se Deus é por nós. E ele finaliza aqui, dos versículos 34 a 39, nada pode nos separar do amor de Deus. Tá? Aí você tem dois apêndices que ele coloca aqui, ó. O primeiro apêndice, escatologia romana inaugurada, o regresso da era de ouro. E o apêndice 2, escatologia hebraica, a era messiânica ou a vinda da glória de Deus. Aí você tem a bibliografia sobre o autor e índice de referências bíblicas e de fontes antigas. Vamos antes pegar aqui os apêndices. Vamos pegar o primeiro apêndice aqui, ó. Página 233. A tradução é dele, tá? Do grego, ele que faz a tradução. Quem tem aquela obra dele, Paulo para Todos, né? A tradução é dele. Ele fez sua própria tradução do texto grego. Então tá aqui, ó, primeiro apêndice. E ele é erudito, né? Doutor em cristianismo primitivo, o cara é fera. E apêndice 1, escatologia romana, o regresso da era de ouro. Aí tem aqui, ó, a era de Saturno. Aí ele começa. Virgílio Éclogas. Eu não vou ler aqui. Foi Virgílio Eneida. Que são textos, né, romanos, que falam dessa era de ouro, tá? E este é, na verdade, aquele que tantas vezes ouvis, prometido a vós, Augusto César, filho de um Deus que voltará a estabelecer uma era de ouro no Lácio, no meio de campos outrora governados por Saturno. Ele avançará o seu império para uma terra que está para além das nossas estrelas, para além do caminho do ano e do sol. Aí vem aqui, Capurnius Siculus. Alegrai-vos, meu povo, a era de ouro da paz, sem problemas, nasce de novo. Os tempos felizes são governados por um jovem, isto é, Nero, que conquistou a vitória ainda nos braços de sua mãe. Quando ele mesmo reinar como um Deus, a paz aparecerá e a misericórdia terá despedaçado as armas da loucura. A paz plena virá sobre nós, uma paz que trará de volta um segundo reinado de Saturno. Que fala da escatologia romana inaugurada, esses textos aqui de escritores romanos, tá? Que tinha o Império Romano como governado, né? Roma como uma cidade santa, uma cidade escatológica, vamos dizer assim, e os imperadores eram seres divinos, tá? E essa era dourada começou com Augusto César, o primeiro imperador, que estabeleceu a Pax Romana. O que é a Pax Romana? Aonde não havia mais guerra. Roma controlou todas as nações que estavam debaixo do seu poder. Logo não tinha mais conflito, não tinha mais guerras. Começa aí, com a Pax Romana, a Era de Paz, tá? Que vários escritores escreveram. Aqui tem um apêndice 2, a escatologia hebraica, a era messiânica ou a vinda da glória de Deus, que são os famosos textos, né? Ele vai citar aqui, ó, Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 10,
Isaías 35, de 1 a 6. Isaías 40, verso 4 a 5 e verso 10. Isaías 60, versos de 1 a 3 e o verso 19. E você tem também Salmo 8, verso 1 e versos 4 a 6. São textos que trabalham a era messiânica. Vamos pegar aqui agora, ó. Cadê? Tem Romanos em seu contexto. Vou pegar o capítulo 2 aqui, ó. Página 39. Romanos 8, de 1 a 4. Nenhuma condenação. Aqui está o texto grego. Ele colocou aqui, ó. A Thomas Nelson colocou o texto grego e a tradução dele, do N.T. Wright. Tá? E aqui ele começa. Por isso não há condenação para o cristão no Messias. Que a palavra Cristo é Messias, né? Jesus. Essa esplêndida afirmação, lançando-nos aos detalhes do extraordinário capítulo que chamamos de Romanos 8. É tão conhecida quanto a famosa passagem em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Após concluir nosso sobrevoo do capítulo, agora estamos na rua, caminhando pela cidade, bairro por bairro, conhecendo os principais edifícios e as ruas e vielas que os unem. Como vimos, a primeira seção do capítulo 8 vai até o versículo 11, chegando à incrível promessa da ressurreição corpórea. Vamos adiar a satisfação de explorar esse argumento até o próximo capítulo deste livro, pois os versículos de 5 a 11 estão firmemente posicionados no topo dos versículos de 1 a 4. Esses 4 versículos cruciais de abertura, nosso assunto de agora, exigem bastante cuidado e concentração. Neles, Paulo reúne diversas verdades centrais de uma fé viva em um denso buquê. Para nos ajudar a mergulhar, permitam-me apresentar as 3 regras para a compreensão de qualquer texto paulino. Como eu disse no prefácio, estou partindo do pressuposto de que os leitores desse livro são capazes de ler o grego de Paulo ou estão dispostos a usar pelo menos 2 traduções diferentes. Coloquei uma transliteração do grego ao lado da minha própria tradução. A primeira regra para entender qualquer texto paulino, seja um versículo, um parágrafo, um capítulo ou uma carta inteira, é a seguinte: esteja atento para descobrir o fluxo principal do argumento. Aí ele vai explicar. Depois, ó, a segunda regra, né? Preste muita atenção aos conectivos usados por Paulo. Palavras como kai, que é a expressão e, de, que é a expressão mas, gar, no grego, para, rina, para que, ara, então, portanto, e assim por diante. Tal como acontece com todas as traduções, o grego e o nosso idioma nem sempre têm uma correspondência exata. Uma palavra em uma língua, até mesmo uma simples conjunção, pode muito bem não transmitir o mesmo sentido do seu equivalente mais próximo em outra língua. Isso aqui é verdade. E a terceira regra, né? A terceira regra é: pense segundo a perspectiva do primeiro século. Tá? Não traga o texto para o século XXI. Entenda o texto no seu contexto histórico e cultural. Isso aqui também que ele fala é verdade. E se você não entende o texto, você tem que entender a palavra de Deus. Primeiro, a palavra de Deus para eles.
para os leitores originais das cartas. O que Deus falou para eles, por meio de Paulo. Entendendo isso você faz com auxílio da exegese, você agora vai compreender a palavra de Deus para nós, hoje, no século XXI. As pessoas costumam dizer, bem, Paulo pode ter escrito X, mas o que ele realmente queria dizer era Y, produzindo uma paráfrase anacrônica. O que é anacronismo? É você pegar o texto do século I, as cartas de Paulo, desconsiderar todo o contexto histórico da época e cultural e trazer de maneira irresponsável para hoje. Tá? Isso é anacronismo. Como se tivéssemos de ajudar o pobre e velho Paulo a articular um pouco mais claramente o que ele queria dizer. Alguns estudiosos levaram esse pseudo-método ao extremo, sugerindo que há ocasiões em que podemos ver o que Paulo deveria ter dito, a fim de que seu argumento funcione da maneira que nós pensamos que deveria funcionar, um movimento que nos permite corrigir teologicamente o que ele na verdade diz, à luz daquilo que nós pensamos que ele realmente quis dizer. Tá? E aí ele vai discordar disso, né? Depois ele começa aqui, ó, compreendendo Romanos capítulo 8, verso de 1 a 4, a estrutura. Lembrando que N.T. Wright, ele discorda totalmente do termo justificação no sentido que os reformadores aplicaram. E que eu concordo, né? Justificação, para Lutero, Calvino, os reformadores, é a justiça de Deus imputada. O que é isso, Elias? Imputar é depositar, é fazer uma transferência. Quando nós cremos em Cristo, Cristo coloca na nossa conta, tá, a justiça dele. Deus, o Pai, coloca a justiça de Cristo na nossa conta, nos declarando justos, perdoados. Nós somos vestidos com as vestes de justiça de Cristo. Isso é justificação. É um ato aonde Deus declara o pecador justificado mediante a fé em Cristo. N.T. Wright discorda disso. Ele fala que não. Justificar não é perdoar. Justificar é fazer parte do povo de Deus, do novo povo de Deus que é a igreja. Tá? Estou aqui só sintetizando. Essa é a opinião dele. Inclusive eu fiz uma live aqui explicando, né, falando sobre a nova perspectiva sobre Paulo. Essas questões aí. Então, quando você lê N.T. Wright e sobre as cartas de Paulo, tá? Entenda isso, essa é a visão dele. Tá? Que eu não concordo, mas respeito, né? Tem alguns pontos excelentes da NPP, mas num todo eu não concordo. Mas isso não tira o mérito do camarada, né? Do N.T. Wright. Isso não tira o mérito dele. Aí vem aqui, ó, compreendendo Romanos, capítulo 8, versos de 1 a 4. Porque ele vai trabalhar aqui, ó. Ele trabalha, Romanos 8, mas o Romanos de 1 a 7, Paulo, os capítulos de 1 a 3, Paulo fala que judeus e gentios estão condenados. A partir do versículo 21 do capítulo 3, Paulo mostra a solução, que é Cristo, que veio para a nossa justificação. O capítulo 4, Paulo demonstra ou fala da justificação na prática, usando o exemplo do patriarca Abraão. O capítulo 5, versos de 1 a 11, Paulo fala dos frutos da justificação. Dos versículos 12 a 21, do capítulo 5, Paulo fala sobre as duas humanidades, Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Adão representa, ou é o cabeça da humanidade caída. Cristo é o cabeça da humanidade redimida. Romanos 6, Paulo vai falar sobre a santificação. A justificação gera santificação. Romanos 7, Paulo vai falar do como agora o justificado deve lidar com a lei. E o capítulo 8, tá? Ele vai falar na vida, sobre a vida no Espírito. E é sobre isso que N.T. Wright começa a abordar aqui. Tá certo?
Não dá para ler por causa do tempo, tá, gente? Mas é maravilhoso. A exposição que ele faz é top. O cara é monstro. Lembrando que o capítulo 8, evidentemente, está conectado ao capítulo 7, né? O capítulo 7 ao 6, o 6 ao 5, o 5 ao 4, o 4 ao 3, o 3 ao 2, o 2 ao 1. Então, isso ele trabalha que Romanos 8 é o coração da carta, né? E de fato. Aí antes de ele trabalhar os versículos de 1 a 4, de forma exaustiva, ele vai te dar um interlúdio, interlúdio, Romanos 7, como preparação para Romanos 8. Porque se você não entender Romanos 7, você não vai entender o 8. Tá? Romanos 7 tem intrigado os leitores há muito tempo. Quem é esse misterioso e realmente miserável? Eu. Né? O famoso eu. Quem é o eu? Quem é esse eu de Romanos 7? Né? É Paulo? Quem é? Aí ele faz aqui, ó. O Saulo pré-conversão? Paulo como é agora? Ou quem mais? E a nossa pergunta específica deste momento: como essa descrição vívida, deprimente, desse eu, particularmente no fim do capítulo 7, leva Paulo a dizer, logo em seguida, que por isso agora não há condenação para o povo do Messias. Temos de esclarecer 4 pontos. Cada um deles poderia ser defendido e explicado em detalhes, mas nós temos de ser breves. Primeiro, todo o capítulo de Romanos 7 é sobre a lei, isso aqui é verdade. A lei judaica, a Torá mosaica. Então, há uma distinção daqueles que querem viver sobre ou sob a égide da lei, o Antigo Testamento, e aqueles que querem viver agora em Cristo. Tá? Em Cristo. Há uma diferença. A palavra grega para lei é nomos. Não se deixe enganar por traduções que perderam a coragem e em alguns versículos traduzem nomos por princípio ou algo assim. Ele fala que isso aqui é errado, a tradução. Até esse ponto da carta, Paulo disse muitas coisas impressionantes e estranhas sobre a lei. É aqui que ele explica como todas elas se encaixam e como o cenário geral funciona. Após a ilustração de abertura, verso de 1 a 3, do capítulo 7, Paulo declara de forma concisa seu ponto principal, como também faz em Gálatas e em outros textos, que pertencer ao Messias crucificado envolve romper com a Torá. Versos 4 a 6. Isso aqui é verdade, porque Paulo ilustra um casamento. Todos nós somos casados com a lei. Tá? Aí nós temos que morrer. Nós morremos para a lei. E quando morremos, estamos livres. E agora nós nos casamos com Cristo, o nosso novo marido. O nosso novo marido. Mas isso, a exemplo de vários outros breves comentários que apareceram anteriormente na carta, parece colocar a própria Torá sob uma ótica pouco favorável. Assim, Paulo escreve os 19 versículos seguintes para esclarecer o que está acontecendo, bem como para avançar em seu argumento geral. Aqueles que chegam a Romanos capítulo 6 a 8, em busca de uma teologia da vida cristã, e que acabam lutando para entender qual seria o tema do capítulo 7, ignoram sobre o que Paulo está realmente falando. E novamente, se as pessoas dizem, como poderiam dizer, mas as questões sobre a lei judaica não podem ser relevantes para nós hoje. Elas estão simplesmente revelando sua falta de vontade de seguir a própria linha de pensamento de Paulo, e com isso sua falta de prontidão em se envolver com a teologia absolutamente bíblica que ele explicará a seguir. A passagem-chave do capítulo 7, do 7 ao 25, é enquadrada por 2 perguntas. A lei é pecado? Verso 7. E foi essa coisa boa, a lei, então, que trouxe a morte. Que trouxe a morte? Versículo 13. A resposta primeira é não, mas o pecado usou a boa lei para trazer a morte. Para a segunda, a resposta é não, mas a Torá revelou o pecado em todas as suas tonalidades por meio da confusão moral daqueles que queriam segui-la. A primeira resposta, versos 8 a 12, está no pretérito. Paulo está falando do evento passado da chegada da Torá a Israel. E aqui já há a posição dele.
Porque Paulo fala, outrora eu vivia sem lei. Esse eu, para muitos, tá, é Israel. Como ele defende aqui, ó, a nação de Israel. O eu aqui não é Paulo. O eu, Paulo está usando no sentido coletivo para se referir à nação judaica. Outros estudiosos, como James Dunn, eu mostrei aqui para vocês, no vídeo de comparação, né, a obra do James Dunn com o Thomas Schreiner, que esse eu aqui é Adão. Para Thomas Schreiner, o eu aqui é o próprio Paulo. Para Douglas Moo, o eu aqui pode ser Paulo, mas também o povo de Israel. Para N.T. Wright, o eu aqui, tá, é Israel. Então cada estudioso tem sua posição, né? A segunda resposta, os versículos 13 a 19, está no tempo presente, referindo-se à situação em curso de Israel segundo a carne. Isso leva à seguinte conclusão, os versos 20 a 25. O que ele descobre sobre a lei, no sentido de descobre em consequência dessa investigação, é que ela parece estar dividida em duas, da forma que ele tinha dito, do versículo 7 a 10. Versículo 7 e 10. Ou melhor, no capítulo 7, versículo 10. A Torá prometia a vida, mas só podia promover morte, porque a substância em que estava operando era a carne, que se tornara o local de residência do pecado. Isso fez com que a Torá aparentasse cumprir duas coisas opostas. Versos 22 a 23. Isso, por sua vez, antecipa a antítese do capítulo 8, versículo 2, a qual chegaremos em breve. Devemos lembrar que para um judeu como Paulo, a lei e a Torá era muito mais do que apenas os 10 mandamentos. Em todos os 5 livros, o Pentateuco de Gênesis a Deuteronômio. Esse foi e é o alicerce de toda a vida judaica, seu fundamento, seu estatuto da aliança. Se imaginarmos que a lei significa simplesmente um código moral, como muitos leitores de Romanos imaginaram, deixaremos de entender boa parte de seu objetivo. Show de bola o que ele fala aqui. Em segundo lugar, Romanos 7, do 7 ao 25, está relatando a história de Israel em relação à lei. Tá? E é verdade, ele vai explicar. O cara é fera. O cara é fera. N.T. Wright, você pode discordar de alguns pontos dele, mas como eu falei, você não pode ser leviano. Tá? O cara é fera. O cara é fera. Bom, eu falo isso porque eu leio as obras do N.T. Wright. Tem gente que nunca leu uma obra dele, tá? E é papagaio de pirata, né? Ouve alguém falar do cara e começa a repetir. Não. Quer conhecer o N.T. Wright? Leia as obras dele. Lendo as obras dele, e aí você vai ter propriedade para falar. Tá? Isso não só com o N.T. Wright, com qualquer teólogo. Tá? Leia. Depois você pode argumentar. E você pode falar com propriedade. Gente, eu vou parar por aqui. Se vocês quiserem o segundo vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui, tá? Comenta aqui que eu estarei fazendo o segundo vídeo para vocês. Se vocês não responderem, tá? Eu vou ficar só nesse vídeo aqui. Tá bom? Comenta aí, professor, eu quero o segundo vídeo dessa obra. E nós iremos trabalhar o segundo vídeo. Tá bom? Então é uma obra preciosa, maravilhosa, tá? Sobre o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, que para N.T. Wright é o coração da carta. Se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Muito obrigado. Até as próximas indicações.